Olá, boa tarde. Escravidão moderna. Mais de 100 pessoas foram resgatadas nos últimos 15 dias em condições semelhantes à escravidão em todo o país. No ano passado foram quase 1.000. O Dia de Combate ao Trabalho Escravo é o destaque do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E veja também. Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pede informações ao governo sobre privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal nega a inclusão de pessoas com deficiência na lista de prioridade da vacinação contra a Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski justificou que o acréscimo de um novo grupo de pessoas na lista prioritária poderia levar à retirada de outros já incluídos. E ainda, na segunda reportagem da série sobre o sistema carcerário brasileiro do Superior Tribunal de Justiça, o importante papel do judiciário no combate às violações de direitos humanos da população carcerária. Direito à dignidade, à segurança, à saúde, ao trabalho e à educação. Essa é a essência dos direitos humanos e eles são assegurados para todos os cidadãos. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pediu informações ao governo sobre a privatização dos Correios. A ministra é relatora de uma ação ajuizada pela Associação dos Funcionários da empresa. Vamos agora direto ao vivo com a repórter Fernanda Tavares, que tem mais informações. Olá, Fê, boa tarde para você. Oi, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Os dois itens analisados pela ministra Carmen Lúcia são motivos de questionamentos de uma ação que foi protocolada aqui no Supremo Tribunal Federal pela Associação dos Profissionais dos Correios. E quais são esses dois itens? É a lei que mudou os procedimentos do Programa Nacional de Desestatização e a lei que criou o Programa de Parcerias de Investimentos. Para a associação, a empresa Correios ela não pode passar por um processo de privatização porque o serviço postal do país deve ser fornecido pela União e que, portanto, então não haveria o amparo jurídico para que isso acontecesse. A ministra Carmen Lúcia deu um prazo de 5 dias e um prazo de urgência para que a empresa Correios forneça as informações. E depois a ministra Carmen Lúcia deu mais um prazo, só que é um prazo de 3 dias para a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União também enviar as manifestações sobre esse caso. Rafa. Ok, muito obrigada pelas informações, Fê. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negou a inclusão de pessoas com deficiência na lista de prioridade da vacinação contra a Covid-19. O partido Podemos pediu ao STF para que deficientes e cuidadores tenham prioridade na imunização contra o coronavírus. Ao negar o pedido, o ministro Ricardo Lewandowski justificou que o acréscimo de um novo grupo de pessoas na lista prioritária poderia levar à retirada de outros já incluídos. Além disso, para uma decisão como esta, seriam necessários estudos e avaliações técnicas mais aprofundadas. Até o momento, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação inclui apenas pessoas com deficiência permanente classificadas como grave. Outra consideração feita pelo ministro Lewandowski foi relacionada à pouca quantidade da vacina no Brasil. Até agora, o país tem 6 milhões de doses da Coronavac disponíveis. O Instituto Butantan tem outras 4 milhões, mas elas ainda precisam de liberação da Anvisa para uso emergencial. Esta semana foi publicada a segunda versão do Plano Nacional de Operacionalização da Imunização contra a Covid-19. Nele, é classificado como público prioritário um grupo de mais de 77 milhões de pessoas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela suspensão parcial de uma liminar que obrigou o estado do Amazonas a fornecer oxigênio para o Hospital Unimed Manaus, em razão da grave crise de desabastecimento do insumo no estado. Para o Procurador-Geral Augusto Aras, o estado do Amazonas deve ser obrigado a fornecer oxigênio apenas para os pacientes mais graves internados no hospital. Por fim, propõe que a Unimed providencie para os demais pacientes internados em UTI com risco considerado mais baixo a transferência para unidades que tenham condições de recebê-los.
De acordo com o PGR, é preciso encontrar a forma menos gravosa de atender a todos os interesses, sem que isso importe em sacrifícios de um segmento em detrimento do outro. O Superior Tribunal de Justiça alerta sobre envio de e-mails falsos em nome do tribunal. Se ao abrir a caixa de e-mail, você se deparar com uma mensagem supostamente enviada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuidado! O STJ alerta para o envio de e-mails produzidos por terceiros, creditados indevidamente ao tribunal com tentativas de phishing, mensagens para obter dados privados das vítimas. O tribunal ele não faz envio de e-mails, apenas temos um serviço, que é um envio de e-mails automáticos, através de um serviço que a gente chama de push, que são informações processuais, então só vai ser enviado e-mail para aquela pessoa que se cadastrou em algum processo. Se ela não se cadastrou, não vai receber nenhum e-mail. E o e-mail trata-se especificamente do andamento processual. Então, o STJ não envia nenhum tipo de e-mail solicitando informações pessoais, que é o caso que tem ocorrido recentemente. Os e-mails do tipo phishing costumam chamar a atenção para algum tipo de oferta irrecusável, que obviamente não é real, ou informam falsamente sobre a necessidade de alguma atitude imediata, como o bloqueio de um cartão ou o aviso sobre alguma pendência judicial. Essas mensagens, usualmente, apresentam erros de grafia e gramática. Além disso, contém solicitações de confirmação de credenciais, contas, senhas e outras informações importantes justamente para obter dados pessoais da vítima. Também podem conter versões incorretas do endereço de uma página legítima da internet para direcionar o usuário a um site em que serão colhidas as informações pessoais. Normalmente, nesse tipo de e-mail, existe um anexo que muitas vezes esconde algum vírus. Na dúvida, desconfie. Não clique em anexo nem em link e jogue o e-mail com essas características na lixeira. A ouvidoria do STJ está à disposição para sanar dúvidas adicionais sobre a questão por meio do formulário disponível no endereço www.stj.jus.br/ouvidoria. E você vai ver a seguir Dia de Combate ao Trabalho Escravo. O que diz a legislação sobre o assunto? Tema para daqui a pouco. Eu volto com vocês. Continue com a gente. Preparada por sua inteligência própria e daqueles que a elaboraram a lidar com as questões mais complexas de um futuro distante. Talvez não tão distante, já presente, mas sem dúvida preparada. O futuro digital e o presente digital conseguem conviver com a nossa Constituição. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Só nos últimos 15 dias, mais de 100 pessoas foram resgatadas em situação semelhante ao trabalho escravo em todo o país. No ano passado, foram quase 5 mil. Foram quase mil, fazendo a correção. Essas fotos registradas nas ações fiscais mostram situações de trabalho degradante. Um alojamento improvisado, sem água potável, onde tocos de madeira dão lugar a cadeiras. Em locais apertados, imigrantes trabalham em salas de costura sem ventilação. A carga horária é exaustiva e não há pagamento de direitos trabalhistas. Nessa outra ação, o flagrante de homens que derrubam árvores na floresta sem um lugar para descanso e alimentação. O banheiro químico fica assim. Como é que vocês fazem quando precisam usar o banheiro? Porque do jeito que tá, não dá para usar. Mas é quente demais, é o jeito de tipo mato mesmo. Se entrar no banheiro numa quintura dessa daí, a pessoa dá até um ataque aí dentro aí. A pandemia, apesar de ter limitado a ação dos fiscais, não impediu que as operações planejadas fossem executadas. Nos últimos 15 dias, cerca de 110 pessoas foram resgatadas em condições semelhantes à escravidão. No ano passado, foram 942. Quase 8 em cada 10 trabalhadores estavam no meio rural. A maior parte no cultivo de café e na produção de carvão vegetal.
Minas Gerais foi o estado que mais registrou trabalho escravo, seguido do Distrito Federal e Pará. Entre os trabalhadores resgatados em 2020, 89% eram homens, 64% tinham entre 18 e 39 anos, 44% eram nordestinos, 77% se autodeclaravam negros ou pardos, 5% indígenas, 8% analfabetos. Desde 1995, cerca de 55 mil homens e mulheres foram resgatados de situações semelhantes à escravidão. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional uma portaria de 2016, editada pelo governo federal, que prevê a divulgação da lista suja dos empregadores que utilizam trabalho escravo. A medida havia sido questionada aqui no STF pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. A ação alegava violação da livre iniciativa e princípio da reserva legal. Em julgamento virtual, venceu o voto do relator, o ministro Marco Aurélio. No dia em que se combate esse tipo de exploração, o subsecretário de Inspeção do Trabalho diz que há avanços da década de 90 para cá, apesar das dificuldades de fiscalização, e destaca a divulgação da lista suja como forma de coibir a exploração laboral. Após todo um processo administrativo, com ampla defesa, contraditório, ela apresenta para toda a sociedade brasileira os empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. À medida que a responsabilidade social das empresas e das pessoas aumenta, esse tipo de olhar para uma lista suja é um olhar diferenciado também. E aí vai da consciência de cada um de estar fazendo a coisa certa. Bom, e para dar continuidade a esse assunto, eu converso agora com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Italvar Medina Conaete. Muito boa tarde para o senhor. Falei o nome certinho? Boa tarde, sim, correto. Bom, procurador, quero que o senhor fale para a gente sobre os avanços ao longo desses últimos anos e uma situação que é muito comum ainda em pleno século XXI, do que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo. Exatamente. O trabalho escravo contemporâneo, infelizmente, ainda é uma realidade no nosso país. Mesmo após a abolição da escravatura com a Lei Áurea, continua a haver muitos trabalhadores basicamente nas mesmas condições a que eram submetidos os trabalhadores de antigamente. Então, seja trabalhadores em trabalho forçado, em que há uma coação, uma ameaça para que ele não saia do trabalho, que dificulta ele sair do trabalho, até trabalhadores em condições degradantes, que não tem água potável, não tem uma alimentação adequada, não tem alojamentos dignos, muitas vezes não tem remuneração. Temos a servidão por dívidas também e temos trabalhadores em jornadas exaustivas, que são aquelas de longa duração, muito intensas e que podem levar até mesmo à morte dos empregados, né? O trabalho escravo é combatido por meio de fiscalizações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e, inclusive, hoje foi divulgada uma grande operação que resultou em mais de 110 resgates já. Inclusive, essa operação, o senhor teve uma atuação também nessa operação, naquela operação que atuou em 23 estados, com bons resultados também? Exatamente. Foi uma operação realizada em 23 unidades da Federação, em parceria pelo Ministério Público do Trabalho, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. Houve resgate, como eu disse, de 110 trabalhadores, nas mais diversas atividades, trabalhadores rurais, trabalhadores em carvoarias, trabalhadores alojados em barracos de lona. Teve resgate de 2 trabalhadoras domésticas no Rio de Janeiro, uma delas há mais de 40 anos trabalhando em situação de escravidão. Teve resgate de crianças, de indígenas, de bolivianos em oficinas de costura em São Paulo. Então, foi uma operação que teve resultados bastante positivos. Todas as 5 regiões do país houve resgate de trabalhadores, mostrando que esse é um problema nacional ainda. Procurador, às vezes o trabalhador ele não se enxerga como um trabalhador submetido a condições análogas. Às vezes a pessoa, pela situação precária, ali na hora de necessidade, tem essa dificuldade.
Sim, muitas vezes. O que acontece? A vítima do trabalho escravo geralmente é um trabalhador que está em grande situação de vulnerabilidade social. Então, são pessoas com baixa escolaridade, com baixas, às vezes, oportunidades de emprego e que muitas vezes são aliciadas por meio de falsas promessas de ótimas condições de trabalho e remuneração, inclusive levadas a sair de seu estado para ir para trabalhar em outro local, e quando chegam a realidade não é bem essa, né? Às vezes são pessoas que aceitam trabalhar basicamente em troca de moradia e alimentação e que não têm realmente uma consciência de seus direitos. E essa falta de consciência é utilizada como meio de exploração. Então, muitos, inclusive, não se reconhecem como trabalhadores escravos por conta disso. E as estatísticas também reforçam que quanto maior o grau de vulnerabilidade social da população, maior a chance de persistir o trabalho escravo. Todos os resgatados, só complementando, de todos os resgatados em 2013 e 2018, por exemplo, somente 8% tinham ensino fundamental completo ou escolaridade superior a essa. Chama atenção também esse dado, né? Na reportagem nós exibimos esse perfil parecido, nordestinos, pessoas com baixa escolaridade, mas eu queria que o senhor falasse agora sobre a atuação de todos esses atores envolvidos. Nós sabemos que é importantíssimo para que a gente avance nessa questão, mas quais são os principais gargalos ainda enfrentados? Certo. Então, primeiramente, os auditores fiscais do trabalho, eles vinculados à Secretaria de Inspeção do Trabalho, eles podem lavrar autos de infração contra os empregadores, impor multas administrativas, né? E também eles liberam as guias de seguro-desemprego, 3 guias de seguro-desemprego para os resgatados. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, especificamente, nós podemos ajuizar uma ação civil pública contra o empregador para proteger, para que assegure todos os direitos aos seus trabalhadores, paguem todas as verbas devidas às indenizações, inclusive a indenização por dano moral coletivo, e regularize o seu ambiente de trabalho também. E também pode haver o oferecimento de um TAC, que aí essas obrigações podem ser assumidas sem necessidade de ação. Quer dizer, por meio de um termo de ajustamento de conduta, né? Exatamente. E também a responsabilização criminal, que fica a cargo da Polícia Federal e MPF. Nosso tempo é curto, infelizmente, mas para finalizar, qual é o canal de denúncia? Certo. Então, quem queira denunciar o trabalho escravo pode fazer a denúncia por meio do Disque 100, por meio do aplicativo MPT Pardal, do site mpt.mp.br ou então por meio do site chamado Sistema IP. Ok, doutor Italvar Medina, procurador do Ministério Público do Trabalho, muito obrigada pela sua entrevista. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde. E você vai ver a seguir, escritório social é inaugurado lá no Amapá. As informações você confere no próximo bloco. Fique com a gente. A Constituição Federal assegurou diversas garantias constitucionais com o objetivo de dar maior efetividade aos direitos fundamentais, permitindo a participação do Poder Judiciário. Logo, a Constituição é a lei maior que normalmente dispõe sobre a organização do Estado e as garantias e direitos individuais do cidadão. A Justiça Mineira começou o julgamento dos médicos acusados da morte de uma criança para retirada de órgãos. Esse crime ocorreu em Poços de Calda, de Belo Horizonte, e a repórter Silvana Monteiro tem mais informações. O julgamento dos 3 médicos acusados da morte do menino Paulo Veronese Pavese, na época com 10 anos de idade, ocorrida na Santa Casa de Misericórdia, em Poços de Caldas, no sul de Minas, em abril do ano 2000, acontece aqui, no salão do 1º Tribunal do Júri. Serão ouvidas 13 testemunhas de acusação e de defesa. O pai da criança está presente e a expectativa é que o depoimento dele também seja colhido. O crime ficou conhecido como caso Pavese e teve repercussão nacional e internacional. Na época, a criança foi hospitalizada por causa de uma queda e as investigações mostraram que os órgãos dela foram retirados ainda em vida para servir a um esquema de tráfico de órgãos e tecidos. O processo julgado hoje é de crime doloso contra a vida e envolve 4 dos 7 médicos, mas um foi suspenso porque possui um recurso em andamento no STJ.
E hoje, na segunda reportagem da série especial sobre o sistema carcerário brasileiro, produzida pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, você vai ver como os direitos básicos dos detentos, como saúde, educação e trabalho, são desrespeitados dentro dos presídios e como o Poder Judiciário tem um papel importante no combate às violações de direitos humanos da população carcerária. A reportagem especial é de Jéssica Castro. Os direitos são poucos e os poucos que existem ainda são violados. Essa mulher que preferiu não se identificar tem um familiar que está preso na penitenciária de Brasília. Ela acompanha a realidade do presídio de perto e conta que a grande superlotação, como na maioria das unidades prisionais no Brasil, resulta em uma série de violações de direitos básicos dos detentos. As principais reclamações é a alimentação, a superlotação, a saúde, a falta de medicação. Direito à dignidade, à segurança, à saúde, ao trabalho e à educação. Essa é a essência dos direitos humanos e eles são assegurados para todos os cidadãos, inclusive para aqueles que se encontram privados de liberdade. Mas com a atual situação dos presídios brasileiros, o Estado não tem conseguido assegurar essas garantias. A Constituição já prevê que nenhuma pena pode ser cumprida de forma degradante, cruel. É preciso compreender que mesmo quando se trata de alguém que cometeu um crime grave, o Estado, por ser Estado, e, portanto, está vinculado a uma regra, a um devido processo legal e ao próprio Estado de Direito, é obrigado a observar as normas que ele próprio criou para se autolimitar. Os problemas relacionados à saúde chamam bastante a atenção. Doenças como tuberculose, meningite e até surto de sarna entre os detentos foram quadros que geraram preocupações nos últimos anos. Como assegurar a oferta de saúde a esse, que se encontra num quadro de vulnerabilidade, que é o preso, se não há prestação de saúde adequada ao cidadão que está solto? Se me permite essa comparação. Então, veja que esse é um problema que se reflete igualmente no sistema prisional, com a gravidade mais elevada pelo fato de que a aglomeração de pessoas e a reunião em situações insalubres faz com que quadros de saúde, doenças de pele, tuberculose, doenças que são doenças gravíssimas, já erradicadas em contextos naturais de estrutura e civilidade, dentro do sistema prisional ainda sejam encontrados da maneira como são. O acesso à educação e ao trabalho, medidas importantes para a ressocialização, também são limitados ou até mesmo inexistentes em alguns presídios no país. E a falta delas afeta a segurança das unidades prisionais, criando um clima constante de instabilidade. Essa violação rotineira, digamos, de direitos humanos dos presos acaba resultando em rebeliões, né? Ou em atos de violência entre os próprios presos ou dos presos em relação aos agentes penitenciários. Quando isso ocorre, isso cria uma certa instabilidade, isso cria uma animosidade que pode resultar em atos de violência por parte dos presos. O Poder Judiciário tem um papel importante no combate à violação de direitos humanos da população carcerária. E o Superior Tribunal de Justiça tem uma atuação firme na proteção dos direitos e da dignidade das pessoas presas. A Corte tem decisões que asseguraram medidas como a interdição de unidades prisionais pela precariedade dos estabelecimentos e o impedimento de que novos detentos fossem recebidos em uma prisão que já estava superlotada. O Superior Tribunal de Justiça também considera a possibilidade de aplicação de penas menos gravosas nos casos em que são possíveis, para evitar que seja intensificada a dificuldade de oferecer direitos mínimos assegurados aos presos por lei. Passa a noite sentado, superlotação aqui, processo visível. E em alguns casos, os direitos reclamados são bem essenciais. Em São Paulo, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado ajuizou a ação porque só havia água gelada para a higiene dos detentos nas 168 unidades prisionais paulistas, mesmo nos dias mais frios. Foi alegado que o tratamento era degradante e cruel, além de possibilitar a disseminação de doenças, como a tuberculose. Ao analisar o caso, os ministros da segunda turma do STJ consideraram que o Tribunal da Cidadania não poderia fechar os olhos para esse tipo de violação massificada da dignidade humana e determinou que todas as unidades fornecessem banhos quentes. Denúncias de violência, situações degradantes e qualquer violação de direitos humanos podem ser feitas por meio do Disque 100, um canal gratuito do governo federal.
Assim, os casos podem ser investigados pelos órgãos competentes e as providências administrativas ou judiciais são tomadas. E o Judiciário também tem ações para apoiar as pessoas que deixam o sistema prisional. O Escritório Social é um projeto do programa Fazendo Justiça. Ele foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O escritório oferece aos egressos serviços como qualificação profissional e o encaminhamento ao emprego. Hoje começou a funcionar mais um escritório, dessa vez lá no Amapá. O Escritório Social é um projeto de gestão compartilhada entre os poderes judiciário e executivo. A ideia é acolher e encaminhar pessoas que deixam o sistema prisional com programas de políticas públicas. Os egressos recebem ajuda para tirar documentos, encaminhamento para atendimento médico e psicológico, cursos de capacitação profissional e incentivo a emprego. No Amapá, o prédio onde vai funcionar o escritório social foi doado pelo governo do estado e reformado por internos do sistema prisional. Este prédio não significa apenas a construção física, mas todo esse clima de paz, harmonia e recomeço está integrando essa obra. Se hoje eu tivesse que colocar uma frase na entrada deste prédio, eu colocaria apenas isso: dignidade da pessoa humana. O modelo foi colocado em prática pela primeira vez no Espírito Santo e abriu espaço para outros estados adotarem as medidas. O incentivo ao trabalho, principalmente em órgãos públicos, é uma maneira de dar uma nova chance ao ex-presidiário e assim, então, ele não retornar à criminalidade. Deixar uma marca de gestão que assegure aos egressos uma porta de acesso a uma vida mais digna, um recomeço amparado pelo incentivo ao trabalho e ao exercício da plena cidadania, é responder à intolerância com trabalho e civilidade. O escritório é uma das 28 ações desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça para enfrentar os problemas do sistema carcerário como um todo, desde a entrada como a saída de quem paga por um crime. O juiz auxiliar da presidência do CNJ, Luiz Lanfred, lembrou que os problemas do sistema prisional foram apontados pelos ministros do STF, que cobraram uma resposta das instituições. Como diziam os ministros, ao ensejo do julgamento da DPF 347 no Supremo Tribunal Federal, este é um problema complexo, não é um problema que se imputa a esta ou aquela autoridade. Então aqui é hora de chamarmos a responsabilidade ao nosso colo mesmo, mas não é uma responsabilidade individualizada, é uma responsabilidade coletiva onde cada um de nós como instituição tem a sua parte neste problema. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã.